Aguardar a confirmação aqui. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma formação. Esse vídeo faz parte do Seminário de Formação Católico, ok? Aula 22, não é isso? Aula 22, nós tivemos aí 21 aulas já, pessoal. Então a gente recomenda a vocês, nós falamos sobre as Sagradas Escrituras, nós falamos sobre o Espírito Santo, na novena formativa sobre o Espírito Santo, e nós estamos falando agora, demos continuidade sobre a Sagrada Escritura, falamos sobre a Lectio Divina, um método assim dos santos, né, de meditação da Palavra de Deus. Então recomendo a vocês. E por último agora, a aula 21, o nosso projeto de formação católico da Bíblia. Quem quer estudar a Bíblia, veja a aula 21. Nós temos um projeto aí de 3 anos para estudar a Bíblia, junto com a liturgia da igreja. Você vai estudar junto com a liturgia da igreja. Então, recomendo vocês pegarem aí, quem está aí no Evangelizar Nossa Missão, o link da página tem lá os vídeos. E o pessoal que está no meu Instagram é só ir lá no meu YouTube, tá? O meu canal do YouTube, eu estou subindo os vídeos todos para lá. Seja bem-vindo aí todo mundo, Silvana. Meus irmãos, hoje o tema é: em Jesus cumpriu-se várias profecias antigas. Muitas pessoas não sabem, mas a vinda de Jesus, né? Em Jesus cumpriu-se centenas de profecias bíblicas, ok? Ainda ontem eu estava vendo um documentário sobre a Bíblia, terminei até hoje de manhã, e algumas dúvidas que alguns arqueólogos levantam aí, teoricamente, teorias, não passo de teorias, mas se você investigar a vida de Jesus, nós temos provas, provas de que Jesus é o Messias, provas claríssimas, né? Estatisticamente, é quase impossível que Jesus tenha vindo assim no seu Messias. Vamos direto ao assunto aqui. A existência de Jesus foi atestada. Primeiro vamos falar sobre a existência de Jesus, né? Tem estudiosos que chegam ao absurdo de negar a existência de Jesus Cristo. Isso é um absurdo, porque nós temos não só os evangelhos, que são autenticamente, né, um documento histórico, não é só um documento religioso, é um documento histórico também, né? Nós temos também documentos dos escritores romanos, do próprio Império Romano, falando da questão de Jesus Cristo, da questão do Messias, de Jesus, de um homem chamado Jesus que foi assassinado e que os seus discípulos estão causando uma revolução. Então, assim, escritores romanos que não eram cristãos, né, constataram a existência de Jesus. Nós temos documentos judaicos de judeus que não se converteram, que falam de Jesus, né? E vários dados arqueológicos. Nós temos lá a tumba, nós temos o lugar do batismo, vários dados e dados arqueológicos aí que ficaram na história sobre Jesus Cristo. Então, negar a existência de Jesus Cristo é de uma, como é que chama? É de uma mentira, de uma manipulação científica que não é ciência, ok? Infelizmente tem uns malucos aí, não vou citar aqui agora, porque senão estende o nosso vídeo, que contesta a existência de Jesus. Meus irmãos, como eu estava falando, há centenas de profecias bíblicas no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo. O próprio Jesus confirmou isso. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus fala dessa questão das profecias. Ok? Jesus diz assim: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Então Jesus está falando aqui do Antigo Testamento, escrito 700, 300, 1000 anos antes de Cristo. Jesus diz que as Escrituras dão testemunho de mim.
Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, né? E os discípulos ficam abatidos com a morte do Messias e eles teimam em não acreditar na ressurreição, mesmo que as mulheres tenham lá dito que tenham visto Jesus e tal. Nós temos o episódio dos discípulos de Emaús, que eles vão caminhando, né, para Emaús, e eles estão conversando sobre o grande profeta Jesus que morreu, infelizmente, abatidos, tristes, né? Aí se junta com eles uma pessoa caminhando que eles não reconheceram. Era Jesus ressuscitado, mas eles não reconheceram. E aí esse desconhecido perguntou: mas o que vocês estão conversando? Ah, você não soube? Jesus foi morto na cruz? Me explique melhor, né? Falou Jesus para eles. E aí eles foram explicando: não, o grande profeta, poderoso em obras e palavras. A gente pensou que ia ser o Messias, mas já faz 3 dias que ele morreu. Até que umas mulheres falaram lá que viram ele, viram o anjo, mas nada aconteceu e tal, tal. Aí o que Jesus diz? Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então Jesus foi contando para eles o que se dizia do Messias em todas as Escrituras. Meus irmãos, eles não escreveram isso para nós, infelizmente. Essa pregação de Jesus. Mas nós temos já vários indícios, é só você investigar. E eu vou falar algumas para vocês aqui hoje. E aí, muito bonito isso, ele falava como abrasava o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. E aí depois, Jesus realmente aparece aos 11. E aí ele diz no versículo 44, Lucas 24, 44, isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus irmãos, se cumpriram, Jesus fala isso de forma clara, e se cumpriu várias profecias. Né? Eu vou ler para vocês um trechinho aqui desse livro do professor Felipe Aquino, História da Igreja, Idade Antiga, ok? Onde ele começa a falar sobre a pregação de Jesus, né? A história da igreja lá no início e tal. E ele fala sobre essa questão das profecias sendo cumpridas em Jesus Cristo, ok? Diz assim: tudo foi predito sobre a vida de Jesus para que o identificassem quando chegasse. E aí ele cita aqui Salmo 15, versículo de 8 a 11, que diz assim: não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. A corrupção do corpo, né, é a morte. Então, a ressurreição do corpo do Messias já estava predita e foi o que aconteceu. E diz assim o professor Felipe Aquino: são impressionantes os detalhes com que as profecias anunciavam como seria a chegada e a vida do Messias. Quem seria capaz de prever acontecimentos tão precisos há 700 anos antes? Olha só, mesmo, 700 anos antes. Várias profecias, são várias e várias e várias, profetizaram detalhes da vida de Jesus, detalhes, aos mínimos detalhes. Estatisticamente é impossível ser isso uma coincidência. Ok, meus irmãos? Se trata de um Deus que está fora do tempo e do espaço, que já deixou escrito em Moisés e os profetas quem é o Messias que viria. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor da glória, o Senhor que existe desde o princípio. Então, veja só
séculos antes da vinda de Jesus Cristo, os judeus tinham em suas escrituras uma série de vaticínios concretos referentes ao Messias, o Filho de Deus. Cada profeta descreveu um traço ou uma circunstância da pessoa do Messias. Por exemplo, em Gênesis 26, versículo 4, diz que ele descenderá de Isaac. O Messias será da descendência de Isaac. E foi isso que aconteceu. Nós temos lá em Mateus a descendência. Em Gênesis 28, 14, diz que será da descendência de Jacó. Em Gênesis 49, 8, da tribo de Judá. Em Jeremias 23, 5 e 33, 15, que é da família de Davi. Então, a descendência de Jesus já predita, cumpriu-se. Em Isaías 7, versículo 14, diria que ele nascerá de uma virgem. Cumpriu-se. Ok, meus irmãos? Daniel, o profeta Daniel na Sagrada Escritura, profetizou que ao findar 70 semanas de anos, se daria a prevaricação do povo judeu, seguindo-se a morte do Messias. Isso está em Daniel 9, versículo 24 a 27. O profeta Ageu profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém construído após a volta do exílio da Babilônia. Se cumpriu. Malaquias, o profeta Malaquias confirmou a predição dizendo que o Messias viria para o segundo templo, quer dizer, o templo reconstruído. E após sua vinda, permaneceria para sempre destruído. E foi isso que aconteceu com o templo. O templo foi destruído e não foi reconstruído até hoje. Malaquias confirmou a previsão do profeta Ageu, Malaquias 3:1, e anunciou que o nascimento do Messias seria na cidade de Belém. Isso está em Miqueias 5, versículo 1. Cidade, vários detalhes aí, nós vemos a profecia sendo cumprida. O profeta Isaías profetizou que o Messias pregaria especialmente na Galileia, até o local que Jesus iria pregar. Isso, meus irmãos, 700, 500, 1000 anos antes. E olha que são várias profecias, se cumprindo todas. Todas. Ok? O profeta Zacarias predisse que a vinda do Messias seria, a venda do Messias, ele seria vendido por 30 moedas. Até isso, meus irmãos, até esses detalhes, foi profetizado centenas de anos antes. Isso é prova de que nós temos um Deus que está acima do tempo. O mesmo Espírito Santo que ungiu nosso Senhor Jesus Cristo foi o que ungiu os profetas ao escreverem o Antigo Testamento. Deus não está brincando conosco. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é coisa séria. Deus não está brincando conosco. Ok, meus irmãos? E que essas moedas seriam lançadas no templo. Olha o detalhe, meus irmãos. E foi isso que Judas fez. Judas se arrependeu e jogou as moedas no templo. Os salmos então, quantas profecias nós temos nos salmos? Os salmos anunciaram que o Messias seria despojado de sua túnica. Olha os detalhes, o detalhe da crucifixão, o detalhe da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, está nos salmos e no livro de Isaías. Detalhes, gente, mínimos, detalhes pequeníssimos, do sofrimento do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Jesus. Que essa túnica seria dividida por sorteio, não seria rasgada. Ela seria dividida por sorteio. E foi isso que aconteceu. Na hora lá, os soldados não vamos dividir, não. Vamos sortear. Que o Messias seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos. E foi isso que aconteceu. Jesus poderia ter morrido apedrejado, de outro, olha só, mas morreu conforme estava predito.
que no suplício da cruz ele sofreria sede, que sua língua, a língua colada ao paladar. Isso tudo está no Salmo 21, gente. Tudo no Salmo 21. E lhe dariam vinagre para beber. Salmo 68, 22. Até isso. Que todos zombariam dele na cruz. Salmo 21 também. Esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama. Então ontem eu vi um documentário falando que os judeus, parte dos judeus esperavam um Messias político, que esse Messias aí sofredor, isso foi invenção do cristianismo. Pinóia! Pinóia, porque tinha os judeus, uma mentira, porque nós tínhamos os judeus sim que esperavam o Messias político, era a maioria, mas nós tínhamos sim, nós tínhamos os que esperavam o Messias espiritual. Nós temos lá os homens de Deus profetizando, desde o nascimento do Messias, os 3 reis magos, o Simeão no templo, ok, meus irmãos? E várias famílias. Por que eu digo 3 reis magos? Eles trouxeram mirra, ok? Incenso. Mas vamos lá. Tudo símbolos de Deus e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias completa anunciando que permaneceriam a olhar o cadáver, aqueles mesmos que o haviam atravessado com sua lança. Quer dizer, imagina quem estava lendo essas profecias. Poxa, ele vai ser morrido crucificado ou com a lança? E aí a gente sabe hoje que crucificado, eles, para confirmar se realmente Jesus tinha morrido, enfiaram a lança em Jesus e saiu sangue e água do seu coração. Então, meus irmãos, se cumprindo aos detalhes, isso está em Zacarias 12, 10. Isaías, o profeta Isaías, também predisse que o Messias seria apontado como um malfeitor. Olha só. O Messias seria apontado como um malfeitor, quer dizer, um bandido. E entre os bandidos será colocado. Jesus morreu o quê? No meio de 2 ladrões. Que o Messias seria condenado à morte. Foi o que aconteceu. Isso 700 anos antes, gente. Mais ou menos, tá? Porque a gente está pegando vários textos, então temos textos aqui de 500 anos, 700, 1000. Então, tem vários aí. Que haveriam de esbofeteá-lo. Olha os detalhes profetizados, gente, no Antigo Testamento sobre o Messias. Que ele seria esbofeteado, que ele seria açoitado, que escarrariam nele, quer dizer, cuspiriam, que ele seria despojado da sua túnica, dividida por sorteio entre os soldados, que seria morto com as mãos e pés traspassado por cravos. Também em Isaías, na cruz sofreria ele tormento da sede, a língua ressecada, como uma telha colada ao paladar. Para aliviá-lo da sede, apresentar-lhe uma esponja bebida em vinagre. Olha os detalhes profetizados centenas de anos antes. Que o Messias seria traído por um amigo. Olha só. Salmo 40, 10, Salmo 55, 12 a 14. Que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata, já falamos. As 30 moedas seriam lançadas no templo. Ele seria abandonado por seus discípulos. Seus discípulos o abandonariam. Estava profetizado já em Zacarias 13, 7, centenas de anos antes. Que seria acusado por falsas testemunhas. Salmo 34, 11. Foi isso que fizeram, foram lá no templo. Ele disse que ia destruir o templo e erguer em 3 dias. Mentira! Jesus não disse isso. Jesus disse, destruir esse templo e eu reerguerei em 3 dias. É a indústria do fake news. Para destruir a reputação de Nosso Senhor. Arrumar um monte de testemunhas lá para dizer mentira, para condenar ele à morte. Continuam fazendo a mesma coisa hoje com os cristãos, com os homens de bem, inventando mentiras para destruir a vida de milhares de cristãos, de pessoas de bem, do homem justo.
o Messias ficaria mudo diante dos seus acusadores. Isaías 53, 7. Seria açoitado e ferido. Beleza. Que o Messias intercederia pelos seus algozes. Olha o detalhe. Está em Isaías 53, 12. Meus irmãos, são muitos detalhes profetizados sobre a vinda do Messias. Que seus amigos o contemplariam de longe. Salmo 37, 12. Que ele entregaria seu espírito a Deus. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. Salmo 36. Que seus ossos não seriam quebrados. Salmo 33, 21. Cumpriu-se a profecia, porque era costume dos romanos, para confirmar se o crucificado estava morto, para acelerar a morte, para acelerar a morte do crucificado, e eles precisavam fazer isso porque estava na hora da Páscoa. Eles pegavam o martelo e quebravam o joelho. E aí o cara despencaria, o pulmão não respiraria e morreria. Então eles foram no primeiro ladrão, foram no segundo ladrão, quebraram o joelho dos dois. Na hora que foram quebrar o joelho de Jesus, ele já está morto. Não, mas vamos ver se realmente está morto. Aí pega a lança, não quebram o joelho de Jesus, enfia a lança no coração de Jesus. Meus irmãos, cumpriu-se duas profecias, não quebrou o osso e furou o coração de Jesus, de onde saiu sangue e água. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Deus não brinca conosco. Deus não brinca conosco. Que seu corpo seria colocado numa sepultura de um homem rico, por um homem rico. Isaías 53, 9. Que foi o Cirineu, esqueci agora o nome do fariseu que... Como é que fugiu agora, gente? O nome do fariseu que foi lá e comprou um túmulo novo para colocar o corpo de Jesus. Né? Não foi o Nicodemos, não, foi o outro. José de Arimateia. Meus irmãos. E aí, vou ler agora um trechinho do professor Felipe Aquino. Por isso Jesus repetiu muitas vezes, para que se cumpram as escrituras, de modo a não ficar dúvida sobre quem ele era. Meus irmãos, tem um detalhe. Vocês lembram que Jesus na cruz falou: meu Deus, por que me abandonaste? E algumas pessoas não entendem por que Jesus falou isso. Jesus estava reclamando, Jesus estava amaldiçoando, falando que Deus abandonou e tal. E aí tem várias interpretações e tal. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Jesus o tempo todo quer nos ensinar. Jesus o tempo todo quer pregar para nós. Jesus estava no alto da cruz. Ele queria, se ele pudesse, ele faria uma grande pregação na cruz. Mas ele não podia. Tamanho dores atrozes ele não podia pregar. Mas sabe o que ele fez? Ele jogou uma chave de leitura. Ele jogou um código. Ele falou o primeiro versículo do Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Você já leu o Salmo 21? Tenho certeza que Jesus estava dizendo, o que eu quero falar para vocês aqui, eu não posso falar, está mais ou menos escrito lá no Salmo 21. Então eu vou ler o primeiro versículo para vocês, e vocês prestem atenção e lê o que eu queria falar para vocês. Meus irmãos, e olha o que diz. Meu Deus, por que me abandonaste? E permanecei longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis, entretanto vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não homem, não sou homem, o opróbrio de todos e a objeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim. Dizem meneando a cabeça. Esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve se o ama. É o cumprimento. Fizeram isso na cruz. Sim, foste vós que me tirastes das entranhas de minha mãe,
e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Olha a oração de Jesus, meu irmão. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como um leão que ruge e arrebata, derramam-me como água. Todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração tornou-se como cera e derrete-se as minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Porém vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livrai-me da espada a minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Então anunciarei vosso nome aos meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Vós todos, descendentes de Jacó, aclamai-o. Temei-o todos vós, estirpe de Israel, porque ele não rejeitou, nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados, louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a ele se converter todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá minha alma. Há de servi-lo minha descendência. Ele falará do Senhor às gerações futuras e proclamará sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Glória a Deus. Salmo 21. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Era isso que Jesus queria dizer na cruz? Quem é capaz, continua o professor Felipe Aquino, quem é capaz de fazer previsões de acontecimentos futuros durante 11 séculos de antecedência e com tantos detalhes? Quem é capaz de dizer se vai chover em tal dia no próximo ano, por exemplo? A gente não consegue nem prever, gente, se vai chover daqui a um ano. E nós temos aqui escritos bíblicos de 1000 anos, profetizando detalhes do Messias. Para vir, desculpa falar, para vir uns idiotas num documentário falar que temos teorias, tudo teoria, de que não é Jesus, de que Jesus histórico é diferente, uma ova. Essas profecias são as credenciais entregues por Deus ao seu Filho e dissipam toda a dúvida e satisfaz a curiosidade mais exigente. Elas mostram a má fé daqueles que não queriam vê-las e nem admiti-las. É o professor Felipe Aquino falando. Foram predições contra a mentalidade judaica no tempo de Cristo. Se houvessem sido fruto da mente dos profetas, jamais teriam sido cumpridas. Por isso Jesus disse aos judeus que disputavam com ele, exigindo que crescem em seu messianismo e o recebessem como enviado de Deus Pai. É isso que Jesus diz lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Elas são as que dão testemunho de mim.
cumpriu-se aquilo que Felipe disse a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Maravilha, meus irmãos, maravilha, maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por maravilha. E aí, os apóstolos, depois de Pentecostes, começam a falar das profecias e anunciar aos 4 cantos do mundo e convertem o mundo, dividem o mundo no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo não é mais o mesmo depois de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí veio os apóstolos e veio os discípulos dos apóstolos, os pais da igreja, os padres da igreja, os doutores da igreja. Nós temos a patrística, a patrologia, a igreja. Santo Agostinho diz assim sobre isso: não nós, mas os judeus são os conservadores desses livros que são nossos. Ele está falando do Antigo Testamento. Os livros são dos judeus. Quando queremos demonstrar que Jesus Cristo foi profetizado, apresentamos estes livros aos pagãos. Quer dizer, quando nós vamos aos pagãos apresentar que Jesus é Cristo, ele não tinha o Novo Testamento ainda, ele apresentava o Antigo Testamento, aqui, ó, o livro dos judeus lá, ó, aqui, ó, Messias, ó, foi profetizado. 1000 anos, 700 anos antes. E a fim de que os obstinados em não crer não viessem dizer-nos que tais livros foram por nós compostos e adaptados ao acontecido, agindo assim como falsificadores, precisamente por isso podemos convencê-los com evidência de que tal não é assim, porque todos esses livros em que Jesus Cristo está profetizado, todos estavam séculos antes da vinda de Cristo em poder dos judeus. Eles são seus guardiões. Tá aí, meus irmãos. Deus não brinca. Deus não brinca conosco. Deus não nos deixaria na ignorância. Tudo foi predito, tudo foi planejado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que essa aula, que essa pregação sirva para aumentar a nossa fé, né? Nós cremos, né? Mas, Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, nós cremos em Ti, Jesus. Mas aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta nosso amor, aumenta nossa certeza diante de um mundo que fala mal de Jesus Cristo, diante de uma Globo que vive falando mal de Jesus, que vive trazendo essas teorias absurdas, teorias ridículas para um meio punhado de pseudocientista, que contrasta com milênios de estudos. Milênios de estudos. Aí eles trazem uns 2 pesquisadores lá com uma teoria e apresentam no Fantástico como se fossem os caras inteligentões. Que Jesus não é aquele que pensava, que Jesus era diferente. Um monte de teoria absurda. Absurda. Nós não devemos nos calar. Devemos denunciar. Nós devemos combater essas mentiras. Porque nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Que quer desqualificar o cristianismo. Que quer desqualificar nosso Senhor Jesus Cristo. São João já falava na carta dele: aquele que prega contra Cristo é o espírito do anticristo, que já está no meio de nós. Então, meus irmãos, com relação ao anticristo, não precisa falar nada, né? Os cristãos combatem o anticristo. Não ficam calados covardemente. Combatem. Temos que combater todas essas mentalidades que mancham a reputação e a honra da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ao qual todo joelho se deve dobrar, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí o seminário, veja as outras aulas. A gente continua amanhã aí com mais um tema, tá bom? Muito obrigado aí a todos que estiveram presentes, ok? Deus abençoe a todos, boa noite. Deixa eu encerrar aqui. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Amanhã às 10 horas, hein? Amanhã às 10 horas aqui novamente. Segunda, terça e quarta. Toda segunda, terça e quarta, às 10 horas da noite. Por enquanto, é o que eu posso fazer.